Atos capítulo 2, verso 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Amém. Nosso Deus e Pai, Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra nessa manhã. Conduz, Senhor Deus, a palavra aos corações de todos que estão aqui para ouvi-lo, para receber do Senhor a bênção, a nutrição espiritual, o alimento que nossa alma tanto precisa, Senhor. Meu Deus, visita a igreja, Pai, e fala poderosamente aos nossos corações com o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra viva, Senhor Deus, preencha a nossa alma, que o Senhor mesmo e nenhum outro venha falar e venha sondar as profundezas do nosso coração, Senhor, de maneira que o Teu nome seja glorificado pelos Teus grandes feitos, pelo poderoso testemunho do Senhor aqui na Tua palavra, que nos foi revelado divinamente pelo Espírito Santo. Deus, tem compaixão de nós, ajuda-nos e nos fortalece a fé e a esperança no Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crer que o Senhor salva pecadores pela pregação da Tua palavra. E é por meio dela que o Senhor abre e desperta a alma, abre o coração e torna nova criatura, aquele que estava cansado e sobrecarregado de seus pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus. Esperamos em Ti, inteiramente em Ti e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, essa passagem é muito famosa aqui no livro de Atos. E nós temos ouvido muitos pregadores falarem das 3.000 almas que foram convertidas com essa pregação do apóstolo Pedro. Geralmente nós encontramos as pessoas, os pregadores, dando muita ênfase a essa operação grandiosa de Deus, que merece ser enfatizada, sem dúvida nenhuma. Não é todo dia que nós encontramos uma ocasião em que 3.000 homens e mulheres são salvos dos seus pecados, em que 3.000 homens e mulheres são chamados para a vida por meio da pregação da palavra, por meio do arrependimento sincero, genuíno dos seus pecados e da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas coisas não acontecem todo dia. Por isso entendemos a ênfase que muitas pessoas têm dado a essa grande operação de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, com 3.000 homens e mulheres salvos. 3.000 homens e mulheres que encontraram descanso para suas almas em Jesus Cristo, Senhor. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, não apenas para a conversão das almas, mas para o processo que aconteceu e levou estes homens a crer em Jesus Cristo. Como estes homens creram em Jesus, o que foi necessário para que esses homens pudessem olhar para Cristo e confiar nele. Eu quero chamar a atenção de vocês primeiro para lembrá-los que os apóstolos de Jesus Cristo estão aqui reunidos no cenáculo e eles estavam esperando o cumprimento da promessa de Deus de enviar o seu Espírito Santo. Pedro, inclusive, diz
que o que vai acontecer ali, o que estava acontecendo ali enquanto ele pregava, era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Se vocês olharem, irmãos, o verso 16, Pedro diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E então Atos cita a profecia de Joel, que diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, diz o Senhor. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui Pedro diz: está se cumprindo a profecia quando o Espírito Santo é derramado sobre eles ali. E os apóstolos então, com todos aqueles que creem, começaram a falar em línguas. Cada homem e mulher que estava naquela ocasião ouvia os apóstolos na sua língua materna, no seu idioma, não uma língua pentecostal, falada nas igrejas pentecostais dos nossos dias. Não era essa língua que eles estavam falando, era uma língua humana, um idioma humano. E o grande milagre foi que todos os homens dos mais diversos idiomas que estavam ali ouviam no seu próprio idioma, na sua língua. Isso era o Espírito Santo sendo derramado. Aqueles homens, quando ouviram e quando viram todas estas coisas, mas especialmente, diz o texto, quando ouviram, creram no Senhor Jesus Cristo. Olharam para Cristo com muita fé. O sermão do apóstolo Pedro foi pregado. Diante dele estava uma plateia de milhares de pessoas. Era uma festa, o Pentecostes, uma ocasião que reunia muita gente. E Pedro estava ali, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus com fidelidade, expondo as Escrituras com fidelidade. E ali aquelas pessoas que antes, judeus como eram, rejeitavam a Cristo, não davam a menor importância para Jesus Cristo, para o Evangelho, o chamado do Evangelho. Estes mesmos homens que antes recusavam, passaram então a crer em Jesus de todo o coração. Por isso, 3.000 almas são batizadas naquele dia pela igreja aqui reunida. Grande movimento do Espírito Santo, grande poder, grande manifestação de prodígios, o derramamento do Espírito sobre eles, mas, sobretudo, irmãos, grande poder na pregação da palavra. Grande poder na pregação da palavra. Aqueles homens não foram convertidos porque viram as coisas que estavam acontecendo, porque presenciaram com seus ouvidos as línguas e viram pessoas de diferentes idiomas ouvindo a pregação na sua língua. O texto diz que o que eles falavam era sobre as grandezas de Deus, pregavam a grandeza do Altíssimo, mas não foi isso. A visão do acontecimento foi exatamente o que eles ouviram que os levou à salvação. Foi crer no Evangelho. Veja, o verso 37 começa exatamente com essa expressão: ouvindo estas coisas. Eles precisaram ouvir o Evangelho. Não haveria salvação naquela ocasião de Atos 2 se o Evangelho não tivesse sido pregado.
Não haveria salvação naquele dia se o anúncio da palavra de Deus não tivesse sido feito, se um sermão não tivesse sido pregado por Pedro. A salvação se deu porque o evangelho foi anunciado com fidelidade, porque Pedro pregou a palavra e aqueles homens ouviram o evangelho. Por isso, é muito importante olharmos para o verso 37 e destacar a primeira palavra: ouvindo eles estas coisas. É necessário ouvir, meus irmãos. Isso significa dizer que é necessário proclamar o evangelho. Para que alguém escute o evangelho, ele precisa ser proclamado, anunciado, pregado. Não há salvação sem a pregação. A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode ser salvo de outra forma. Nenhum homem pode ser salvo com outra mensagem, senão a palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o evangelho. Não há salvação sem evangelho. Não há salvação com filosofia humana. Não há salvação com palestras que apenas a autoestima é levantada. Não há salvação com emocionalismo de qualquer natureza. A salvação é pela pregação do evangelho. É crer na palavra pregada, irmãos. Aqueles homens ouviram a pregação do evangelho. Esse é o primeiro passo. Tudo começa aqui. Tudo começa com a pregação. Porque sem ela não há salvação, não há esperança de mudança, não há como pensarmos que Deus vai operar no coração de um homem sem o evangelho, irmãos. Sem a pregação da palavra. Tudo começa com a pregação, com o ensino das Escrituras, com a Bíblia ensinada, explicada, aplicada. Sem isso não há. O que Pedro fez aqui, percebam bem, foi tomar um texto da profecia de Joel e dizer: está se cumprindo esta profecia, o profeta disse que aconteceria o que está acontecendo. E então aplica esta profecia e prega sobre Jesus Cristo e a sua ressurreição. O grande ponto da pregação de Pedro, aqui em Atos 2, é a ressurreição de Cristo, sua morte na cruz e a sua ressurreição. Sem isso não há evangelho. Isso é o conteúdo do evangelho. Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Isso os homens precisam ouvir. Isso deve estar em nossa boca. Deve ser o assunto da nossa conversa com os nossos amigos. Jesus Cristo, Filho de Deus, sua morte na cruz e a sua ressurreição para a vida eterna. Tudo começa com a pregação, porque a salvação começa quando as pessoas escutam o evangelho da graça de Deus. Ouvir é necessário, irmãos. Por isso proclamar é necessário. Jamais substitua a pregação da palavra por qualquer outra coisa. Jamais substitua esse momento do sermão na igreja reunida por coreografias, por música, por cântico. Nunca troque a pregação, que é o centro do culto cristão e é onde Deus fala conosco, por qualquer outra coisa, como muitas igrejas têm feito atualmente. A pregação é um apêndice do culto, é uma coisa que cada vez mais está sendo diminuída, podada. Outras coisas têm tomado lugar. Veja, sem a pregação, sem a exposição da mensagem, não há salvação. Não há regeneração, não há vida eterna, não há perdão dos pecados. Não há redenção sem salvação, sem pregação. Esse é o primeiro ponto. Mas perceba, e esse é o centro do que eu quero ensinar para vocês hoje. Depois que a palavra
é enviada, irmãos, e acompanhada pelo Espírito Santo de Deus, o texto diz que muitas coisas começaram a acontecer. O coração daqueles homens, diz o texto, foi compungido. Houve literalmente uma mudança no coração daqueles homens com a pregação de Pedro. O texto diz claramente assim: ouvindo eles estas coisas. Volte o seu olhar agora para esta pequena expressão, estas coisas, ou seja, o conteúdo da pregação de Pedro. Nós já vimos aqui que a pregação é necessária, tem que ser proclamado. Mas qual é o conteúdo da proclamação? O que é a proclamação, senão o conteúdo do Evangelho revelado na palavra de Deus? Estas coisas refere-se ao texto ao que Pedro havia acabado de pregar. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para alguns pontos da pregação de Pedro, a partir do versículo 22. Por isso, voltem um pouco mais aí no livro de Atos e vejam a pregação do apóstolo Pedro. A partir do verso 22, depois que ele cita o texto de Joel, o texto diz então que um dos pontos da pregação do sermão de Pedro, que nós podemos dizer que é o Evangelho, o conteúdo inteiro é o Evangelho, mas se nós formos olhar e examinar detalhadamente, Pedro falou sobre Jesus Cristo como sendo um varão aprovado por Deus. Veja, varões israelitas, atendei a estas palavras, preste atenção a estas palavras, diz o apóstolo. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Cristo Jesus, Pedro diz, é o homem que Deus aprovou diante de todos vocês. Pedro começa trazendo esta apresentação de Cristo, porque estes homens anteriormente haviam reprovado Jesus, não criam em Jesus, rejeitavam Jesus Cristo, Senhor. Nós vamos encontrar em outras passagens dos evangelhos, muitas vezes, Cristo sendo rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pelas multidões. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, diziam eles. E aqui Pedro diz, Jesus o Nazareno, aprovado por Deus. Aqueles homens não poderiam mais desaprovar aquele que o próprio Deus havia aprovado. Aqueles que eles estavam reprovando, rejeitando, descartando, era aquele enviado por Deus, que tem a aprovação do próprio Deus, o Nazareno desprezado, irmãos. Era o Messias que eles aguardavam, que eles esperavam, que eles suplicavam a Deus que enviasse. Mas eles não o reconheceram a princípio. Eles não viram Jesus como sendo o Messias de Israel, o Cristo ungido de Deus. Depois deste sermão, eles passaram a ver. 3.000, pelo menos, reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, que Cristo era o Messias de Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Pedro também lembra aqueles homens que a prova de que Jesus havia sido aprovado por Deus e que deveria levá-los também, a sua audiência, a crer em Jesus, eram os milagres, os prodígios e os sinais que o Senhor havia feito na terra, enquanto estava ali no seu ministério. Todo o ministério de Jesus Cristo, meus irmãos, a partir do seu batismo até a sua morte na cruz, é marcado pela operação poderosa de milagres, de toda a natureza. Às vezes nós pensamos apenas nos milagres físicos, na cura que Jesus Cristo realizava nos doentes. E se for pensar nos milagres
nós vamos ter uma grande enciclopédia de milagres na Bíblia que Jesus realizou, grandes curas. O Senhor curou as mais diversas enfermidades, toda doença, todos que chegavam diante dele. A Escritura registra diversas curas de enfermidades diferentes. Mas o texto também diz que o Senhor curava todos que iam até ele, sem determinar quais enfermidades eram. Ele curou muita gente. Ele é o médico dos médicos. Ele ordenava e as pessoas eram curadas. Ele tocava e as pessoas eram curadas. Ele orava e as pessoas eram curadas. Mas ele não fez só isso. Os milagres, sinais e prodígios não devem se resumir a milagres de cura de doenças. O Senhor ressuscitou mortos. Ele trouxe vida a cadáveres, a pessoas que já haviam morrido. Temos muitos desses exemplos também na Escritura, sendo o principal deles Lázaro, o seu amigo, que está morto há 4 dias no túmulo e o Senhor o chama para a vida. E o Senhor traz Lázaro de volta à vida. O Senhor também, além de curar e além de ressuscitar mortos, fez tantos outros sinais e prodígios. O Senhor acalmou a tempestade no meio do mar da Galileia. Quando o barco estava ali a naufragar, o Senhor, pela palavra, pela sua poderosa palavra, ordena aos ventos que eles parem e às ondas que se acalmem, e tudo se acalma conforme a palavra do Senhor. Todos estes sinais, prodígios, milagres, como a multiplicação dos pães e peixes, que todos viram, contemplaram e comeram, Pedro diz, estes sinais, milagres, prodígios são provas de que ele é o varão aprovado por Deus, de que o Senhor é o homem que Deus enviou e aprovou a vir ao mundo. Estas coisas que Pedro está dizendo, ouvindo eles estas coisas, são estas que o sermão de Pedro apresentava. Cristo, o varão aprovado por Deus, com sinais, maravilhas e prodígios diante de vós. Eles eram testemunhas. Eles não apenas testemunharam a pregação, eles também viram com os seus olhos os sinais, milagres, prodígios que Jesus realizava. Veja, Pedro também diz que esse mesmo Cristo foi entregue, ele usa uma expressão, amados, entregue pelo desígnio de Deus. Veja o verso 23, sendo este Jesus Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro estava falando agora do momento em que o Senhor Jesus é entregue nas mãos dos malfeitores, dos líderes judeus que o entregam nas mãos dos romanos para o crucificarem. Como um homem cheio do Espírito Santo, como Jesus Cristo, varão aprovado por Deus, como Pedro começa dizendo, que operou sinais, maravilhas, muitas maravilhas, milagres, que tinha autoridade para parar o vento e o mar, para fazer cessar, autoridade sobre a natureza. Ele mesmo disse, se eu quisesse, chamaria agora os meus anjos, daria ordem aos meus anjos, e eles viriam aqui e me livrariam de vossas mãos. Como esse homem foi preso? O que explica a prisão de Jesus Cristo, irmãos? Um homem tão poderoso, entregue conforme o plano determinado por Deus.
O texto no verso 23 diz isso claramente: sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio. A palavra desígnio significa a vontade de Deus. É desígnio de Deus. Deus apontou aquela direção para ele. O Senhor mesmo determinou os passos do seu Filho na terra, e o Senhor determinou que os homens o apanhassem. Foi desígnio de Deus. As Escrituras estavam também se cumprindo quando Jesus Cristo foi entregue. O Senhor estava cumprindo a palavra, o plano eterno de Deus, os decretos de Deus, ao ir para as mãos dos homens. Cristo nunca relutou na sua prisão. Pelo contrário, ele acalmou aqueles que queriam impedi-lo. Quando Pedro puxa a espada para tentar, na hora que Jesus foi entregue pelo beijo traidor de Judas, e Pedro puxa a espada para lutar com os soldados, Jesus diz: Pedro, baixa a espada, senão tu não estás comigo. Era preciso cumprir-se a Escritura, a vontade do Pai e a vontade do Filho. O Senhor Jesus diz: ninguém me prende, eu mesmo me entrego a vocês. Toda a maldade e o desejo maligno que havia no coração dos seus acusadores, no coração dos homens que procuravam matá-lo, nada era se o Senhor Jesus dissesse: não me apanharão. Mas o Senhor veio para esse momento. Veio para morrer, para se entregar pelos pecados do seu povo. Por isso ele foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. E veja, Deus não matou o seu filho, mas ele designou a morte do seu filho. Contudo, os homens, na sua maldade, mataram a Jesus, cumprindo assim o desígnio de Deus. Mas a maldade humana, o coração cheio de malícia e de ódio e de morte que estava naqueles homens, não passa impune, irmãos. O Evangelho claramente diz que aqueles homens são culpados pela morte de Jesus. E aqui no sermão de Pedro, ele também diz: vós o matastes. Veja, verso 23 ainda: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqueles homens que estavam ouvindo o sermão, Pedro diz: vocês mataram o Senhor. Vocês o entregaram para a crucificação nas mãos de homens iníquos, ímpios pecadores. Vocês entregaram a Cristo. Vocês são culpados pela morte do Senhor. Como? Os últimos eventos em Jerusalém, antes da morte de Jesus, quando ele estava preso, Pilatos aparece diante da multidão, de uma grande multidão. Em Jerusalém, naqueles dias, reunia-se uma inumerável massa de pessoas, porque era a Páscoa dos judeus, e todos vinham para a festa da Páscoa. O Cordeiro Pascal realmente estava ali, diante de Pilatos e diante da multidão. Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pilatos pergunta à multidão: que queres que eu faça com este homem, Jesus? E a multidão disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então chama um bandido, Barrabás, um assassino, e pergunta: queres que eu crucifique este homem e solte Jesus? E a multidão dizia a Barrabás que ele deveria ser livre, mas que Cristo deveria ser crucificado. Pilatos então diz: não vejo pecado nenhum nesse homem, lavo minhas mãos.
Mas a multidão dizia: crucifica-o, crucifica-o. É o que Pedro está dizendo. Vocês mataram o Senhor ao entregá-lo às mãos de iníquos para o crucificarem. A responsabilidade era deles, ainda que o desígnio seja de Deus. É como o caso de José do Egito, meus irmãos, em que o Senhor, pela maldade dos irmãos de José, faz cumprir a sua bondade, o seu amor e a sua graça sobre aqueles homens naquele período, levando o Egito à prosperidade, para que o Egito sustentasse a terra e mais, sustentasse a família de José, incluindo seus irmãos. Os planos de Deus são misteriosos para nós, sem dúvida nenhuma. E às vezes só no final, quando tudo acontece, que nós começamos a ligar os pontos e vamos ver a glória de Deus em todas as coisas. Essa história de José é maravilhosa. Quando nós vemos tudo o que aconteceu, os irmãos de José estão ali dizendo: ele vai nos matar, agora ele sabe que nós somos os seus irmãos e vai nos matar pelo mal que fizemos a ele. E eles estavam tremendo diante de José. E então José diz: acalmai-vos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O mal Deus transforma em bem. A intenção dos homens era má. Eles tinham um plano maligno no coração e executaram o plano, mas Deus transformou em bem. Tudo o que eles fizeram se tornou bondade. Deus transformou em bondade, ainda que a intenção dos homens fossem más. Tudo o que esses homens fizeram contra Jesus o Nazareno, entregando nas mãos dos iníquos para a crucificação, Deus transformou em bem, na salvação do seu povo, pela morte vicária do seu Filho, Jesus Cristo. São estas coisas que eles estão ouvindo. Percebam bem, ouvindo eles estas coisas, Pedro estava trazendo à tona estas verdades, meus irmãos. No verso 24, depois que Pedro diz que Jesus foi crucificado, morto pelas mãos dos iníquos, ele diz: o qual Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não pôde deter o Filho de Deus, é o que Pedro está dizendo àqueles homens. A morte não pôde segurá-lo. A intenção de vocês em calá-lo, em silenciá-lo, em tirá-lo de cena, foi desfeita, porque Deus o ressuscitou e agora ele está vivo, ressurreto nos céus. Aquele que esteve morto, agora vive de novo e para sempre, é o que diz Pedro. Toda a intenção de vocês em matá-lo foi em vão. O verso 24, Pedro diz: Jesus Cristo e Deus, o seu Pai, romperam os grilhões da morte. A ideia são as correntes que seguram um preso. E a ressurreição significou que a morte que segurava Jesus na sepultura, o grande grilhão da morte, foi rompido. A imagem é aquela em que um poderoso chega com o seu machado e quebra a corrente, libertando os cativos. Isso, Cristo Jesus foi liberto da morte e ressuscitou pelo poder de Deus. Aqueles homens estavam ouvindo isso. Estas coisas eram o conteúdo da pregação. Estas coisas eram o que eles estavam agora ouvindo e meditando. E o Espírito Santo operava no meio deles. Havia, enquanto Pedro pregava, a operação interior do Espírito Santo, que estava ali penetrando os recantos mais sombrios do coração de cada homem. O Espírito fazia sua obra enquanto a pregação era lançada. Eles ouviam e o Espírito trabalhava no interior deles. Não era simplesmente palavras ao vento ou aos ouvidos. A palavra era levada à alma.
ao coração, ao interior, ao ponto mais profundo, porque o Espírito fazia isso. Irmãos, essa pregação foi muito poderosa, não porque foi pregada por um apóstolo, mas porque foi levada ao encontro dos corações pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito trabalhou. No Antigo Testamento, Pedro diz: Davi, o rei, já profetizou sobre a ressurreição do Messias. Veja o verso 31. Ele diz: prevendo isto, a ressurreição, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Davi previu a ressurreição de Cristo. O Espírito revelou a Davi. Verso 32. A este Jesus, o varão aprovado, o homem de milagres e prodígios, aquele que foi entregue pelo desígnio de Deus, mas que vocês são responsáveis, vocês o crucificaram, aquele que ressuscitou, que venceu a morte, que quebrou seus grilhões, que foi profetizado no Antigo Testamento por Davi, a sua ressurreição. Este, diz Pedro, nós vimos ressuscitado, nós testemunhamos que ele voltou da sepultura. Agora, o testemunho da pregação, ela passa para além da exposição da palavra. Pedro agora está tratando das coisas que ele testemunhou, que ele viu. Nós testemunhamos a sua vida e a sua ressurreição. Por isso ele diz no verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos, o Senhor nos apareceu, o Senhor nos deu instrução para nos reunirmos no cenáculo e aguardar a manifestação, o derramamento do seu Espírito. Nós vimos o Senhor, nós comemos com o Senhor ressuscitado, nós tocamos nele, nós testemunhamos que ele venceu a morte, está vivo. Somos testemunhas, diz Pedro. Aqueles homens estavam ouvindo todas estas coisas, irmãos. Ouvindo eles estas coisas, tudo isso. Cristo agora, Pedro diz, está exaltado à destra de Deus. Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Ele é o Cristo prometido. Verso 36, Pedro diz, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, e Cristo, o Messias, o ungido. Pedro termina o seu sermão lembrando aqueles homens que ele é o Messias, que os israelitas, toda a casa de Israel, clamava, aguardava, pedia, suplicava que Deus enviasse. Ele era o Messias, ele que os homens haviam matado, que os iníquos haviam crucificado, ele que estava sendo rejeitado por eles, era o verdadeiro Salvador. Estas coisas foram as coisas que Pedro pregou. E foi por meio destas coisas pregadas que o Espírito Santo operou no coração daqueles homens poderosamente, como nenhum pregador jamais poderia fazer. Só o Espírito Divino pode entrar e levar a palavra e plantá-la no coração. E quando isso acontece, irmãos, o homem não é mais o mesmo.
A primeira apresentação das Escrituras, descrição das Escrituras, é a seguinte: compungindo-se-lhes o coração, ainda no verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra que é usada em Atos, irmãos, compungir, não é uma palavra muito comum na nossa língua atualmente. Nós não costumamos usar essa expressão quando estamos falando e nem quando estamos escrevendo para alguém. Por isso nós não sabemos inteiramente, nós não conhecemos inteiramente, atualmente, o significado dessa expressão. E especialmente quando vamos para a língua grega em que o Novo Testamento foi escrito e olhamos para essa palavra no seu idioma, no grego, ela tem um significado bem forte. Aquilo que acontecia no coração daqueles homens enquanto Pedro pregava a palavra era algo muito poderoso, irmãos. A palavra compungir, ela traz a ideia de pesar. É como se uma grande carga pesada fosse posta no coração dos homens ali. Eles estavam agora sentindo um grande peso no coração, na alma. A palavra também expressa a ideia de uma dor muito profunda, no lugar em que você não consegue chegar para localizá-la, ainda que você sinta a profundidade de uma dor no coração. A palavra também significa cortar e dividir, significa traspassar. A mesma coisa que aconteceu com Jesus quando ele estava pregado e um soldado toma uma lança e o traspassa, isto é, enfia a lança no lado de Jesus. A palavra compungir tem esse significado de traspassar, de atingir em cheio, acertar completamente, perfurar, apunhalar. Tudo isso se passava no coração deles. Quando Pedro pregava, o coração ficou assim, compungido, ferido, machucado, pesado, traspassado, cortado, perfurado, apunhalado. Era o Espírito Santo trabalhando. Era o Espírito Santo operando, era o Espírito Santo penetrando a alma, era o Espírito Santo trazendo a verdade, vencendo o pecado, vencendo a natureza caída, vencendo a incredulidade. Era o poder de Deus, irmãos. Deus estava agindo ali. Não era só Pedro pregando, era mais, era o Espírito Santo salvando pecadores, trazendo pecadores à real consciência. Era o Espírito Santo operando para regenerar almas. Isso é a salvação, essa operação poderosa do Espírito. Não há nada comparado a isso. Nada pode ser equiparado ao poder de Deus em salvar um homem. Eles tiveram um coração compungido. Isso foi o resultado da pregação. John Stott diz que depois da pregação do Evangelho, se uma pessoa não tiver o coração nestas circunstâncias, pesado, profundamente abalado, Deus não falou com ele. Isso foi de tal maneira impressionante, meus irmãos, e também é uma prova cabal de que o Espírito Santo estava operando a salvação. Era o coração estar nessa situação, em frangalhos, estraçalhado mesmo. O coração estava abatido agora. Essa é uma prova de que o Espírito Santo estava agindo. O coração deles estava reconhecendo a culpa. Vós o matastes,
E eles agora estavam reconhecendo a culpa, reconhecendo o seu crime, reconhecendo o quanto eram pecadores e o quanto se rebelavam contra Deus. E só havia uma coisa a fazer agora. Eles perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Que faremos agora? Que nos resta? Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Ouviram a verdade sobre Cristo, o Evangelho. Seus pecados foram desmascarados. E agora, arrependa-se dos seus pecados. Arrependei-vos, diz Pedro. Essa expressão é maravilhosa, irmãos. Arrependimento significa mudança de mente. Metanoia, mudar a sua mente, as inclinações da sua mente, a direção, uma volta. Arrependei-vos dos seus pecados. Olhem para Jesus Cristo. Fé e arrependimento andam sempre juntos, nunca separados. Ninguém pode se arrepender por causa do Evangelho sem que tenha fé no Evangelho. Simplesmente isso é impossível. São como irmãs gêmeas, aquelas gêmeas que estão coladas. Exato, siameses. Arrependimento e fé estão sempre juntos. Quem se arrepende com a pregação também está crendo na pregação. O inverso é verdadeiro. Quem crê no Evangelho se arrepende dos seus pecados. Pedro então chama esses homens. O que fazer? Arrependei-vos dos vossos pecados. Recebam, ao arrepender-se, o dom, a promessa do Espírito Santo. Aqui também é importante frisar que o Espírito Santo de Deus é derramado, ou o batismo do Espírito acontece quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, arrepende-se dos seus pecados e crê no Evangelho. Não há uma bênção especial, uma segunda bênção do Espírito, um batismo do Espírito Santo numa ocasião especial em que alguns irmãos têm uma medida maior, ou um dom, ou uma bênção maior. Não. O Espírito Santo é derramado sobre todos os crentes em Cristo na sua conversão. Pedro está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto diz, então, resumindo toda essa passagem, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Grande foi a manifestação do poder de Deus, irmãos. Alguns crentes, irmãos, eles acabam perdendo a sua intimidade com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus Cristo. E eles passam a se tornarem crentes formais. Eles vêm à igreja, eles têm sua Bíblia, participam de algumas programações, etc. Mas o coração deles
não tem essa ânsia por estar com Deus. O coração deles não tem esse desejo pela palavra da verdade. Na verdade, ler as Escrituras passa a se tornar um peso, uma obrigação enfadonha, pesada. Isso é a falta do Espírito Santo. Não que o crente não tenha o Espírito, mas certamente ele está bem longe dele. Ele não está próximo do Espírito. Ele está caminhando em outra direção. Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor, é preciso entender que o Espírito está sobre nós. E se Ele está sobre nós, Ele vai operar em nossa vida. O Espírito vai nos incomodar. O Espírito vai nos levar a ter prazer na palavra, na lei, na pregação, no Evangelho. O Espírito vai nos levar a amar mais. O Espírito vai nos impulsionar à pregação, à evangelização, a desejos profundos de homens e mulheres salvos. Nós vamos querer ver homens salvos, mulheres salvas. Nós vamos desejar mais que tudo ver a igreja crescer, ver o evangelho se propagar, porque o Espírito da salvação está sobre nós. Ele move-se em nós, diz a Escritura. E Ele nos impulsiona nessa direção, é o que Ele quer. Para aqueles que não são crentes, quando a pregação do Evangelho for anunciada, se Deus falar com você, se o Senhor for ao seu coração, Ele vai compungir o seu coração, Ele vai penetrar o seu coração, Ele vai apunhalar o seu coração, machucá-lo, não para matá-lo, mas para levá-lo à salvação. Ele vai como um médico arrancar do seu coração a enfermidade do pecado, como um médico que precisa com seu bisturi tirar a parte podre, a doença, a infecção. O médico da alma, o Espírito Santo de Deus, vai entrar no seu coração e vai cortá-lo para tirar ali toda a malignidade e no seu lugar cicatrizar com a palavra de Deus, com a verdade mais absoluta. Essa invertida do Espírito Santo pela pregação da palavra, irmãos, ela acontece todas as vezes, de maneira maior ou menor. Isto é, você pode sentir muito ou pode sentir um pouco, mas o Espírito vai operar, porque o Espírito pode operar de modo mais silencioso em alguns, mas ele sempre vai operar. Isso significa que o seu coração será atingido. Isso significa que o seu coração será mudado, transformado. Não significa dizer que você terá o mesmo estado, nos mesmos detalhes, o mesmo estado de coração daqueles homens. Mas significa que do mesmo jeito que o Espírito agiu naquele dia, indo até o coração, fazendo uma operação no coração deles, abrindo-lhes a mente, o coração, a alma, ele fará de novo. Quando a pregação atinge a alma, o coração, o Espírito está trabalhando e operando. Sempre é assim. Uma operação do Espírito Santo. Sempre. Não há regeneração sem que o Espírito entre no seu coração. Não há. Ele precisa dominar você, vencer todas as barreiras que impedem a verdade, tirar as escamas dos olhos. É uma operação completa, na alma, na mente, nos olhos, em tudo, na vontade, nos desejos. O Espírito, como grande cirurgião divino, irmãos, ele vai ao encontro do pecador, que ele quer salvar, e ele faz essa grande operação
essa grande cirurgia na alma. Só Ele faz. Ninguém pode fazer isso. Só o Espírito Santo. Foi o que Ele fez em Atos, com esses 3.000. Ele fez essa grande cirurgia. Que Deus os bendiga, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe toda a igreja e nos ajude, dia após dia, a caminhar pela palavra, pela verdade e ficar sempre submisso a ela. As Escrituras reveladas pelo Espírito, que revelam a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar uma vez mais para encerrar o culto. Senhor, nós te louvamos com muita alegria, Pai. Te louvamos pelos teus feitos poderosos, que agora nós testemunhamos pela revelação da tua palavra. Como o nosso coração se alegra, Senhor, quando ouvimos o poderoso agir do Senhor, como tuas mãos operaram de modo maravilhoso, como teu poder, Senhor Deus, é sem limite. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor Deus, que tão poderosamente, tão invencivelmente opera no coração dos homens e os redime dos seus pecados, traz a redenção, a salvação. Louvado seja o Senhor por obra tão grande. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Redentor maravilhoso, que foi entregue como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, sem nunca abrir a boca. Obrigado porque Jesus escolheu o caminho da cruz para a nossa salvação. Obrigado, meu Deus, por enviar o teu Filho amado e por Ele também ter livremente decidido vir ao mundo, morrer em favor de todos que Ele ama. Nós te louvamos, meu Deus, por isso, pela grande obra do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fale sempre ao nosso coração, meu Deus. Tome sempre a nossa alma em tuas mãos. Nunca nos solte, Senhor. Nunca nos abandone. E nem permita que venhamos cogitar te abandonar, Senhor. Longe de nós todo pensamento dessa natureza. Isso é maligno e não procede de ti, Senhor. Por isso limpa nossa alma, nossa mente da perversidade, do mal e do pecado. É o que nós te suplicamos, meu Senhor Deus. Em Cristo Jesus, teu Filho. Amém.